Vem fazer da sua vida uma estrada colorida. Aridsa no ar. Hoje teremos o programa com as matérias de matemática e temos dois grandes professores convidados aqui conosco nessa sexta-feira, o professor Tácito Vieira e o professor Cláudio Gomes. Boa noite, aluno Aridsa, alunos do Brasil em geral. Estamos aqui para dar uma noção de como será esse Enem de 2015 para o seu ingresso na universidade em 2016. Boa noite, professor Tácito. Boa noite, Cláudio Gomes, boa noite, Luciana. Primeiro, uma satisfação poder compartilhar aqui nessa bancada com o mestre dos mestres, Cláudio Gomes, que, obviamente, sem falar de idade, né, mestre, mas foi o meu grande mestre, como eu tive a satisfação de ser aluno do professor Cláudio Gomes. Um poço de conhecimento. Muito obrigado, satisfação, mestre. Estar aqui com ele, dividindo essa bancada. Pode transformar esse posto numa cacimbinha. E também boa noite aí aos nossos diletos ouvintes, alunos. Vamos aqui hoje tratar de algumas situações, algumas questões interessantes que vão lhe ajudar aí nessa luta final, depois de anos, né? Depois de anos, para quem está vindo desde o ensino fundamental, né, se preparando e tudo, e para você particularmente que está fazendo o pré-universitário, temos certeza que você vai bem nessa prova. Muito bem, professores, muito obrigado por terem vindo, é uma honra tê-los aqui conosco. E atenção, hoje é matéria de matemática. Matemática é uma área de conhecimento que tem mais peso no Enem, né? Acho que chega próximo dos 1000, né? Como conseguir a redação chegar. Então, você que está em casa, muita atenção que a aula de hoje vai ser muito rica para a sua aprovação no Enem. Vamos começar, professores? Professor Cláudio Gomes, questão número 1. Opa, vamos para a primeira questão. Peguem o seu folder com as questões e vamos à guerra. Diz aqui a número 1 o seguinte: uma circunferência fica determinada quando temos 3 pontos distintos e não alinhados, certo? O número máximo de circunferência que passa por 3 pontos da figura. O que é a figura? A figura você tem no seu folder, mas eu posso escrever para quem não tem, que são 3 pontos em linha reta e mais 2 na outra reta, formando exatamente os lados de um ângulo. Então, se você fizer um ângulo, o vértice é um ponto, e mais 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro, total 5 pontos. Que pergunta é feita? Qual é o número máximo de circunferências que você pode ter com esses 5 pontos? Então, veja bem, para traçar uma circunferência, você precisa escolher desses 5, 3 pontos. Agora, como a ordem não influi, essa escolha chama-se combinação. Então, você passa a ter uma combinação dos 5 pontos, escolhendo 3. E aí você diz, como calcular esses? Primeiro, se de 5 tu escolhe 3, obrigatoriamente sobraram 2. Então, você pode dizer que 5,3 é o mesmo que 5,2, tanto faz. Mas o que é 5,2? É você ter 5 e fazer 2 escolhas. Então, a sua primeira escolha é 5, a sua segunda escolha é 4, e você devia dividir pelo fatorial de 2. Então, repetindo, você tem 5 pontos e quer traçar uma circunferência. O que você deve fazer? Escolher 3 pontos. Então, isso é o quê? Isso é uma combinação de 5, escolhendo 3. Mas se você tem 5 e escolhe 3, óbvio que sobra 2. Então, 5,3 é igual a 5,2. E o que é 5,2? É você fazer 2 escolhas. A primeira é 5, a segunda é 4. Mas como a ordem não influi, você divide pelo fatorial de 2, obtendo, portanto, 10. Aí você diz, Cláudio Gomes, a resposta é 10? De forma alguma. Por quê? Porque quando você olha para a figura, um lado do ângulo tem 3 pontos alinhados, então tira uma. E do outro lado também tem 3 pontos alinhados, então tire outra. Porque 3 pontos em linha reta não vão
formar uma circunferência. Então, em vez dos 10 que você considerou, você precisa tirar 2 elementos. Então, a solução da questão são 8. Esse 8, portanto, olhando aqui as alternativas, é exatamente B de bola. E você que vai fazer o Enem, um conselho de quem já viu algumas provas durante a vida. Fazendo a questão, terminou, anote a resposta da questão. Aí você diz, como é que eu boto? Um B de bolas? Não, senhor. Bote as opções ao lado. A, B, C, D, E. Anote um em frente à letra B. Por quê? Porque se você botar A, B, C, D, E e anotar o 1 em frente ao B, você, ouvinte, internauta, vai sentir que falta exatamente daqui para frente, no decorrer do programa e das provas, preencher as letras A, C, D e E. E a proporção que você vai preenchendo, você vai sentindo como foi que o autor da prova preencheu o seu gabarito. E às vezes é bom pensar como ele. Quem sabe, se você não precisa, dá um chutezinho. Não custa nada tentar ser um Pelé, né? Faz parte da vida. Ok, tia Luciana, posso continuar ou eu vou parar um pouquinho? Deixa eu só fechar aqui com os internautas e com os ouvintes. Para você que está em casa, então, questão de número 1, letra B de boa prova. Anote aí no seu encarte. Ok, professor Cláudio? Essa quantidade de questões vai lhe dar uma bela noção de como vai ser a prova. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos a 2? Vamos a 2. Número 2, vamos para a guerra. Em uma caixa temos 4 bolas vermelhas. Que tal você pegar a canetinha e anotar 4 vermelhas? Não precisa escrever vermelho tudo. Bota um V que já está bom. 4 vermelhas, certo? 6 azuis, 6A. Ok. Quantas bolas no total? 4 vermelhas, 6 azuis. Total de bolas são 10 bolas, ok? Assim? O que você deseja? Vamos para a luta. Extraímos ao acaso 3 bolas. Você vai tirar 3 bolas. Uma por uma. Qual é a probabilidade da terceira bola ser vermelha? Tá certo? Então, probabilidade se resume a você fazer uma pequena divisão. Evento pelo espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o número de opções possíveis, é o universo da questão. E o que é o universo dessa questão? De se escolher 3 bolas. Então vamos ver quanto seria esse espaço amostral. Se eu tenho 2 bolas e peço para você escolher 3, você começa escolhendo a primeira com 10 opções, a segunda com 9 e a terceira com 8. Então, quanto é a primeira? 10. A segunda, 9. Terceira, 8. Então, eu vou ter aqui 10 vezes 9 vezes 8. Correto? Isso aí é o quê? Isso é o espaço amostral. Então, coloque aqui embaixo 10 vezes 9 vezes 8. Aí você vai dizer, embaixo aonde, meu filho? Debaixo do traço de fração, mãe. A parte de baixo chama-se denominador. Você diz, tudo bem, 10, 9 e 8 foi as bolas que eu escolhi. Mas eu quero escolher 3 bolas, de maneira que a terceira seja vermelha. E aí eu lhe pergunto, como é que eu posso chegar nessa situação? Ora, se eu quero que a terceira seja vermelha e eu tenho 4 vermelhas e 6 azuis, vamos pensar. Primeiro caso. Ora, primeiro caso eu posso fazer vermelho, vermelho, vermelho. Concordo. Segundo caso, eu posso fazer azul, vermelho e vermelho. Porque a última sempre tem que ser vermelha. Terceiro caso é se eu posso fazer vermelho, azul e vermelho. Porque eu tenho que terminar no vermelho. E o último caso, eu posso fazer azul, azul e vermelho. E eu não tenho outra opção. Não existe mais. Então, vamos calcular quanto é cada item desse. Por exemplo, se eu tenho 4 vermelhas, para escolher 3, como é que eu fico? 4, 3 e 2. Multiplicando, 12 vezes 2, 24. Para escolher um azul e 2 vermelhas. Ora, um azul é 6, uma vermelha é 4, outra vermelha é 3. Quanto dá isso? 6 vezes 4, 24, vezes 3, 72. Outra situação antes, vermelha,
azul e vermelha. Aí você diz, é igual ao anterior, azul, vermelho e vermelho. Concordo? 72. E a última, um azul e uma vermelha. Quando tem um azul, 6. Outro azul, 5. Uma vermelha, 4. Você vezes 5, 30, vezes 4, 120. Então a primeira deu 24, que eram as 3 vermelhas. A segunda deu 72, a outra 72, a outra 120. Somando tudo, quanto dá? 120 com 144 com 24. 288. Se você simplificar, você pode, por exemplo, dividir por 8. E aí o 8 vai embora. Depois, em seguida, você vai fazer mais uma simplificação e vai chegar à conclusão de que essa fração é 2/5. E a alternativa certa é a letra D de dado. E aí você vai lá nas 4 letras que você separou, e que você deve fazer isso em todas as provas, você escreve lá na capa da prova, no começo, A, B, C, D, E. Lembre-se que a primeira você já botou no B de bola. E a segunda você vai botar no D de dado. Então, quer dizer, daqui para frente, está em branco quem? O A, o C e o E. Espera-se que você consiga chegar nessas outras opções, porque o Enem não vai ter só uma letra. Então, você vai tendo a ideia de como foi confeccionada a prova, certo, Luciana? Muito boa dica, professor. Valeu, Cláudio filho. Gomes, muito boa dica. Então, para você que está aí em casa, muita atenção nessas dicas valiosas que estão sendo dadas hoje. Lembrando que o Enem vai ser dia 24 de outubro e 25 de outubro, ambas as provas a partir das 12 horas, e é muito importante que você leve a documentação exigida no momento da prova. Então, comprovante de inscrição, documento original de identidade com foto e uma caneta esferográfica azul ou preta com tubo transparente. Na dúvida, é melhor até levar 2, né, professores? Para não correr o risco e se der algum problema, você tem ali o seu plano B. Então, muita atenção a essa documentação que você vai precisar no momento da prova. Diz o ditado popular que quem tem um não tem nada e quem tem 2 só tem uma, né? É então, mais ou menos isso que se deve pensar. Vale a pena você acreditar no povo. Exatamente. Muito bem. Então, professor Tácito, vamos para a sua questão de número 5? Vamos lá. Na verdade, é um texto, né, que envolve as questões 5 e 6. Né? Exato. Então, vamos dar uma olhada aqui no texto. Supondo que determinada região, a temperatura média semanal T em graus centígrados e a quantidade de energia solar média semanal Q, que atingem a região em quilocaloria por centímetro quadrado, possam ser expressas em função do tempo T em semanas por meio das funções abaixo. Então, nós temos aqui 2 funções, a função T e a função Q. Né? T é o tempo? E Q é calorias por centímetro quadrado. A quantidade de energia, perfeitamente. Então, a questão número 5 diz o seguinte: a quantidade de energia solar média semanal é mínima na 40ª semana, 45ª, 50ª, 55ª ou 60ª. Bom, aí é o seguinte, primeiro, cuidado para não pegar a função errada, né, mestre? Como ele está falando aqui em quantidade de energia solar, nós precisamos observar a função Q, né, e não a função T. Então, vamos para a função Q. Como ele está falando de quantidade mínima, a quantidade de energia mínima ocorrerá quando o seno for mínimo. E quando é que o seno é mínimo? O seno é mínimo, segundo o nosso círculo trigonométrico, né, a nossa circunferência trigonométrica, ocorre quando o ângulo é de 270 graus, ou seja, 3π sobre 2 radianos, né, que o seno vale -1, ou algum de seus côngruos, não é isso? Bom, então a gente pode pegar aqui, sem perda de raciocínio, podemos pegar aqui esse ângulo da função Q, que nós temos aqui 2π, que multiplica t menos 11 sobre 52, e igualar a 3π sobre 2, que é justamente o nosso ângulo de 270 graus, que tem o seno mínimo, né? Então, fazendo aí essa conta, 2π que multiplica t
T menos 11 dividido por 52 igual a 3π sobre 2, Elimina o π, né? elimina o π perfeitamente. Já dá para simplificar aí, mestre, o 52 com o 2, né? Fica 26. 26. Então nós ficamos com T menos 11 sobre 26 igual a 3 meios. E aí podemos simplificar ainda o 26 com o outro 2. Então Dá nós ficamos 13, né? com T menos 11 sobre 13 igual a 3. Passa o 13 multiplicando, T menos 11 igual a 39, o que implica que T é igual a 50. Quer dizer, então, que a energia média será mínima, a energia solar média, na 50ª semana, ficando, portanto, com a letra C. E seguindo aí a dica do mestre Cláudio Gomes, aí ao lado da letra C, Anote o número 5. o número 5. Você já anotou na B de bola o número 1, Pronto, na D de dada número 2 e na C de casa número 1, 5. perfeito. Né? Apesar de eu não ter nem sabido quais eram as suas questões, veja que eu estou sentindo falta aqui de um A e de um E. Exatamente. Espero que ele apareça, né? Pois então. Correto? E é isso, essa espera que você vai ter na hora da sua prova. Resolvendo-a conscientemente, tranquilo. Eles vão aparecer normalmente. Você diz, e quando não aparece, eu não sei. Aí você dá aquele clássico chutezinho certo. É. Não Né? é nem vale tudo, né? Não, de maneira alguma. Não é nem vale Né? Chutar balizado é consciente. Com certeza. Né? Sem dúvida. E você chega numa bela solução e numa linda aprovação. Mas, É diferente daquele chute, né, mestre? Que é pegar a caneta e jogar pra cima. Onde não, bater aí a não ponta é chute, magra. aí não é chute, aí é coisa. Aí é duro, né? Aí, como diz o outro, eu choro. Mas vamos a 6. Vamos em Vamos frente. a 6. Referente ao mesmo texto, né? Questão 6, ele diz: a temperatura média semanal possui um ciclo de aproximadamente item A, 4 meses, item B, 6 meses, item C, 8 meses, item D, 10 meses, item E, 12 meses. Agora sim, nós vamos para a função T, né? Porque ele está falando aqui em temperatura média semanal que possui o ciclo, né? Então, novamente, observando o ângulo que nós temos aqui nessa função T, o ângulo é 2π, que multiplica T menos 15 Sobre sobre 52. Vamos multiplicar esse 2π no parênteses. Como é que vai ficar isso aí? Veja que o 2 já pode simplificar com o 52, então a conta vai ficar 2t menos 30. menos 30, mas aí já o simplificando, 2 né? você mandou embora. Já mandei embora o 2, Então, se você mandou e deu embora, me Aí desculpe, fica- vai dar T π vezes menos, T, né? Π vezes menos T 15 sobre 26, multiplicado por π, né? por π, exatamente. certo. Então, o π multiplicado por T dividido por 26 menos 15 vezes π dividido por 26 é o nosso ângulo. Acontece, mestre Cláudio, que nós precisamos saber agora o ciclo que envolve o período, né? E o período é calculado, como nós sabemos, por aquela fórmula 2π que dividido por K, 2π dividido por K, onde K é aquela constante que multiplica a variável T, que no nosso caso π é sobre π sobre 26. Então o que nós temos que fazer aí é aplicar na fórmula do cálculo do período, ao invés de 2π dividido por K, você vai escrever 2π dividido por π sobre 26. Então, simplificando aí o π, nós multiplicaremos o 2 por 26, o que vai nos dar 52 semanas. Só que 52 semanas, cada semana tem 7 dias. Então, multiplicando 7 por 52, nós temos aqui 264 dias. 364. 364 dias, o que é aproximadamente um ano, ou seja, 12 meses. E aí, mestre Cláudio, Luciana, aparece, enfim, uma das que não tinha aparecido ainda, item E. Letra Item E. Coloque aí a opção E. Leve a mal não, viu? O número 6 é a letra E. Letra E. Procure praticar nas suas provas. Então, Veja como ela flui assim, a olhos vistos. então, Não resta dúvida, né? perfeito. Então a primeira foi B de bola, a segunda foi D de dado, a terceira não foi feita, né? A terceira ainda vai ser. Estamos na quinta, fizemos agora a 5 e a 6. A 5 foi a C de casa e a 6 Exatamente.
Foi a letra E. Letra E, que E aí, custou Luciana? aparecer, mas apareceu. Vai Né? aparecer. Na sua prova também, tranquilo. Vamos então, muito obrigada pela explicação, professores. Até parece fácil, né? A matemática, quando os professores explicam. Professor Cláudio Gomes, questão de número 3, vamos lá? Questão de número 3, vamos trabalhar, né? Vamos lá. Em uma reunião da família do senhor Nicolau, que não é o Lalau, mas vamos lá, foi feito o levantamento da idade das pessoas presentes e confeccionada a tabela abaixo. Então você vai dar uma olhada e ver que tem uma tabela da família do seu Nicolau lá na festa. Como é a tabela? De 20 a 30 anos de idade, 2 pessoas. De 30 a 40, 4. De 40 a 50, 5. De 50 a 60, 6. E de 60 a 70, só 1. Tá certo? Pedido. A idade mediana das pessoas qual é? E aí um lembrete a você. Não confunda média com mediana. A média é aquele número que substitui todo mundo, certo? Você tem 10 pessoas diferentes, tira a média, você pode pegar essa média e substituir no lugar de cada um. A mediana é o quê? É a pessoa que fica no meio, correto assim? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para essa tabela e vamos ver que o número de pessoas é 2, 4, 5, 6 e 1. Nós vamos passar um traço ao lado dessa coluna, 2, 4, 5, 6, 1, e vamos fazer uma frequência chamada acumulada, tá certo? Então você tem uma coluna assim, quanto? 2, 4, 5, 6, 1. Passa um traço do lado. Agora vamos acumular? Meu querido Tasto, vamos acumular. O primeiro é 2, eu começo com 2. Tranquilo. O próximo é 4, 2 e 4, 6. 6. O próximo é 6 e 5, Os 11. 11. 11 e 6, 17. 17. E 1 é o último. 18. Então, nesta casa tem 18 pessoas. Confere assim? Confere. Como eu estou trabalhando com intervalo, então eu faço o seguinte. 18, a metade de 18 são 9. 9. Então, deve estar entre 6 e 11. Ok assim? Então, vamos lá. Se você for dar uma olhada, você tem um intervalo de 20 a 30, que vai de 0 a 2. De 30 a 40, que vai de 2 a 6, porque aumentou 4. De 40 a 50, vai de 6 para 11. Então, nesse intervalo de 40 a 50, estará logicamente o número 9. Concorda comigo? Concordo. Se você vai de 6 até 11, então entre 6 e 11 está quem? O 9. O 9. Porque esse número que corresponde ao 9 vai se chamar de quê? Mediana. Mediana. Confere? Então nós temos o intervalo entre 40 e 50. O 40 começa com 6 e o 50 termina com 11. E aí eu quero o mediano 9. Então esse mediano 9 para mim se chama X. E eu desejo saber que X é esse. Aí eu lhe pergunto, de 40 para 50 aumentou? 10. Muito bem, de 6 para 11? Aumentou 5. Aumentou 5. Maravilhoso. Então note que eu olhei a parte de cima, de 40 para 50, 10. De 6 para 11, 5. Agora me diga uma coisa. De 40 para X aumentou o quê? X menos 40. Menos 40. E de 6 para 9? Aumentou 3. Aumentou 3. Então eu vou descobrir esse X bem facilzinho. Aqui ficou 10 sobre 5, que foi o aumento que houve, e X menos 40 por 3. Só que 10 sobre 5, 2. 2. Multiplicando em cruz, 3 vezes 2, 6. Se 6 é X menos 40, quem é a pessoa que tirando 40 fica 6? Exatamente, 46. 46. Então nós vamos marcar a alternativa 46, B de bola. Perfeito. Aí você diz, professor, não deu a E. Deu não, filho. Ela pode repetir na prova, sabia? Não tem problema nenhum. Você não precisa ficar nervoso se encontrar uma repetida. Mas fique feliz, porque está faltando ainda o A aqui.
Seguramente aquela que você não sabe, marque A, aquela está lá, ó. Né? Porque as que você soube e fez consciente, não é problema nenhum, você já ganhou. O importante agora é ganhar aquilo que você não tem. Né? Tranquilo? Exatamente, professor. Então essa número 3 é A de avião, Luciana. Desculpa. B de boa B de botão. B de boa prova, né? Exatamente. Professor Cláudio Gomes, muito obrigada pela explicação. Então, para você que está em casa, questão de número 3, letra B de boa prova. Então, vamos para a questão de número 7, professor Tácito. Número 7. Então, um consumidor, ao adquirir um automóvel, assumiu um empréstimo no valor total de R$42 mil, já somados juros e encargos. Esse valor foi pago em 20 parcelas, formando uma progressão aritmética decrescente. Dado que, na segunda prestação, foi pago o valor de R$ 3.800, a razão dessa progressão aritmética é... Então, mestre Cláudio, o sujeito comprou o carro, né? R$42 mil, assumiu um financiamento aí, alguma coisa do tipo de 20 parcelas, e essas parcelas sabe-se que estão em progressão aritmética. Ele pagou na segunda parcela R$ 3.800, muito bem. E ele quer saber qual é a razão dessa progressão. Bom, primeiro, lembrando que se o problema trata de uma soma de todas as parcelas que estão em progressão aritmética, vale aí a fórmula, né? Também conhecido como soma de Gauss, para entrar nessa questão, onde você tem o A1 mais o AN, né? Fecha parênteses, vezes N, dividido por 2. Né? Dividido por 2, exatamente. Então, essa aí é a nossa fórmula. Então, substituindo aí a situação, A1 mais o A20, né? Porque são 20 parcelas, fecha parênteses, vezes 20 sobre 2, tem que ser igual a 42 mil, não é isso? Muito bem. Perceba que você já pode simplificar o 20 com o 2. Dá 10. Então você fica com A1 mais A20 vezes 10 igual a 4.200. A 42 mil, melhor dizendo. Então corte esse 10. Corta o 10 com os 42. Aí fica 4.200. Aí fica 4.200, exatamente. Então você vai ter que A1 mais A20 é 4.200. Só, mestre Cláudio, que nós... das propriedades importantes, né, da progressão aritmética. Falamos da propriedade do termo médio e falamos também de uma propriedade chamada propriedade da soma dos termos equidistantes, né, em que você, na progressão aritmética, se você somar os extremos e vier somando para o centro, em direção ao centro, sempre aos pares, essa soma será sempre constante. O que significa isso? Significa que a soma A1 mais A20 ela pode ser substituída, por exemplo, pela soma A2 mais A19. Mas por que eu estou escolhendo justamente a soma A2 mais o A19? Porque o A2, ele deu, né? Tá certo que o A2 ele deu, o segundo termo vale 3.800. Então, ao invés de escrever A1 mais A20 igual a 4.200, escreva 3.800, que é o A2, mais o A19, igual a 4.200. Isso Mas significa... se o A2 é 3.800, meu amigo, então você acaba de me dizer que esse A19 é 400, 400. Né? 400. Perfeito. Porque 400 com 3.800 dá 4 e do... Pronto. 4.200. 4.200. Tá. Então você tem dois termos e quer a razão... podemos usar finalmente a fórmulazinha, né? Conhecida, né? A19. A19. É A2 mais 19 até 2, 17 razões. 17 né? Razões. Então, A19 igual a A2 mais 17 vezes a razão. Lembrando que essa fórmula que o mestre Cláudio acabou de citar aí, entre o A19 e o A2, ela é uma variação daquela fórmula que você conhece, chamada fórmula do termo geral, que associa o AN ao A1, né? Fórmula que você conhece bem, porque foi escrito várias e várias vezes, né? Nas lousas e tudo. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Só que nessa segunda fórmula que nós estabelecemos a relação do A19 com o A2, você trocou o N por 19
e o 1 pelo 2. Então Mais ficou 19 menos 2, 17. 17. Pronto. Muito bem. Então, descobrimos aí que o A19 vale 400, substituindo o A19 e o A2 na fórmula que o mestre Cláudio acabou de dizer, 400 igual a 3.800 mais 17R. Então, peraí. 400 é igual a 3.800 Mais 17R. mais 17. Então, esses 17R é negativo e você acabou de tirar 3.400. Porque se eu tenho 3.800 e fico com 400, é porque você me levou 3.400. Não é não? Exato. Mas se 17R é igual a menos 3.400, Menos 3.400. quando eu dividi esse 17 por 34, né, 2. 2. Então a razão é menos 200. 200. Perfeitamente. Alternativa B de bola. B de bola. Número qual a questão? Questão número 7. Número 7. Então quer dizer que deu B de bola. a primeira B, a segunda B, a 7. B, né? B de novo. B de novo. Continuamos atrás desse A. É um Onde mistério. andará você? É um mistério. É um mistério. Mas ele tem que ter numa prova, não pode ser sem ele não. É verdade. Já Onde andará você? Vamos nós. Vamos lá, então, professor Tácito, muito obrigada pela explicação. Professor Cláudio Gomes, questão de número 4. Número 4. É isso aí, né? Vamos lá, vamos na 4. O que ele diz a 4? Na tabela abaixo, mostramos o número de crianças que fazem parte das 18 famílias de um jovem povoado. Então, de um lado temos o número de filhos, do outro temos o número de famílias. O valor modal do número de filhos é quanto? Então, vamos olhar para a tabela. De 0 a 2 filhos, são 2 famílias. De 2 a 4 filhos, 4 famílias. De 4 a 6 filhos, 6 famílias. De 6 a 8 filhos, 4 famílias. De 8 a 10 filhos, 2 famílias. Valor modal é onde aparecer a maior frequência, ou seja, a maior quantidade de famílias. Olhando a tabela, 2, 4, 6, 4 e 2. Maior quantidade, 6. Quando eu marcar a linha onde está escrito 6 famílias, eu vou ver que ela começa em 4 e termina em 6. Daqui até aqui eu tenho 6 famílias. Aí eu faço um retângulo, subindo uma vertical no 4, e anoto a frequência. Quanto é a frequência? 6 no 4, 6 no 6. Aí eu pergunto, são 6 famílias no intervalo de 6 a 4. Qual é o número que vem antes do 6, na quantidade de famílias? 4. E o que vem depois? 4. Então, esta frequência modal vai estar exatamente no meio entre 4 e 6. Por quê? Porque se de um lado é 4, do outro é 4, os dois têm a mesma influência. Então, o valor modal é o valor médio entre o 4 e o 6. O valor médio entre o 4 e o 6 é exatamente quanto? 5. 5. Muito bem, o número é 5 então. Esse então representa o valor modal, que é o valor que mais apareceu na tabela, certo? Então quem mais apareceu na tabela é 5, e aquele A que eu estava esperando não veio, mas veio como resposta a letra D de dado para a questão de número 4. Não é isso assim? Exatamente. E aí, espere no Enem essa parte de estatística, probabilidade, análise combinatória. Faça com calma, não ache que não sabe não. Leia, separe os dados, vá com carinho, veja as definições, separe bem seu tempo, que é muito importante. Comece a prova de matemática fazendo a redação. Você diz, não tem redação de matemática não. Eu sei, mas se tu começar pela prova de redação, que vale 1.000 pontos, tu já garantiu 1.000. 1.000 da redação, mais quase 1.000 da matemática, tu está passado. Já tá então, dentro. pois é, faz a redação, vai para as primeiras 15 de matemática, volta para corrigir a redação, vai para outras 15 de português, e assim tu vai desenvolver a tua prova e vai passar
comemorar, fazer uma festinha, convidar a gente. E aí, ó, beleza. Então anote aí que o gabarito dessa número 4 é o quê? É dedicidade. Muito bem, professor Cláudio, aí dicas valiosas para você que está em casa. E é muito importante também a gente manter a tranquilidade, né, Ou, não professores? resta dúvida, ter fé naquilo que você fez, você trabalhou o ano todo. Deus é justo, olhou para você e disse, esse menino está trabalhando, ele merece passar. Então, tenha fé e vá em frente. Até porque às vezes tem questões de matemáticas que são mais difíceis, mas tem outras que são muito fáceis e que estão aí ao decorrer da prova. Pronto. E às vezes aquele aluno que já ficou muito nervoso, né, com uma questão muito difícil, não tem como encontrar, às vezes, essas questões mais Vai fáceis. muito dele ter calma e ler. Exatamente. Aí é que é importante. Exatamente. Então, para você que está em casa, muita atenção no momento da prova de matemática, que é uma prova fundamental para você conseguir uma alta pontuação no Enem. Professor Tácito, para finalizar a última questão, infelizmente, questão de número 8. Vamos lá, Vamos questão lá. número 8. Luciana, questão 8 diz o seguinte: na era do real, o brasileiro nunca guardou tantos recursos na poupança quanto no mês de junho de 2013. Já se vai um bom tempo, né, mestre Cláudio? Hoje está meio difícil de juntar dinheiro, mas Está complicado. Ah, só 2 anos, foi bem ali, mano. nesse mês a caderneta captou 9,5 bilhões líquidos, depósitos menos saques, um recorde mensal na série do Banco Central, iniciada em 1995. Sabendo que, nesse mês, a metade do valor total depositado, mais 2/5 do valor total sacado, foi igual a 100,6 bilhões, pode-se concluir que o valor total depositado na poupança em junho de 2013 foi, em bilhões de reais, igual a... Muito bem. Ele está falando aí em depósito e saque, né? Ele disse que esses 9,5 bilhões é a diferença entre os depósitos que ocorreram e os saques, né? Nessa época de junho de 2013. Chamando o depósito de D e saque de S, então a diferença D menos S é igual a 9,5 bilhões, o que já é uma equação. Não é isso, mestre Cláudio? Tranquilo. Pronto. E aí ele deu uma outra informação que corresponde a uma D sobre outra... 2, né? Metade do depósito, foi isso? Ele disse na outra informação que a metade do valor depositado mais 2/5 do valor sacado, 2S sobre 5, 2S sobre 5, vale 100,6 bilhões. Então como é que ficou essa equação, mestre? Essa última aí, como ficou? D dividido por 2, mais 2 letras S dividido por 5, é igual a 100,6. Pronto. Então nós estamos diante de um Tema com 2 equações e 2 variáveis, depósito e saque. depósito e saque. Qual é o desejo do garoto problema? Pois é, o garoto problema, ele está interessado em saber o valor total depositado, portanto ele quer saber a letra D. Então eu teria que eliminar o S. Tem que eliminar o S. E para eliminar aí está até mais ou menos, né, mestre? Está fácil aí, né? É, porque numa equação eu tenho D menos S, quer dizer, o S está negativo. E na outra eu tenho D mais 2/5 de S, então está positivo. Então se num ele é mais e no outro ele é menos, basta que ele apareça igual nas duas, Isso. com um mais e um menos, e eu corto. E para aparecer igual nas duas... uma Eu vou boa multiplicar de baixo por 10. 2/5. 2/5? Eu vou. Pronto, então vá por 2/5. Vamos. Aí vai dar D sobre 2 na primeira, mais 2S sobre 5, é igual a 100,6. Repita. D sobre 2 mais 2S sobre 5 é 100,6. E eu disse que ia multiplicar a outra por 2/5. Então vai dar o quê? Pronto. 2D sobre 5 menos 2S sobre 5 é igual a 2 vezes 9,5. Quanto é 2 vezes 9,5? Que dá 19 sobre 5. Sobre 5. E quanto é 19 sobre 5, hein? É 3,8, não é isso? 5 vezes 3, 15, 5 vezes 8, 4. 15 mais 4, a mamãe disse que era 19, tá certo. E agora, como é que eu faço? Aí soma as duas. Somar duas, beleza. Dá D sobre 2 mais 2D sobre 5 igual, quanto é 100 mais 3? 103. Mais
6 com 8, 1,4. 104,4. Beleza. Mas aí eu estou olhando para essa equação e estou vendo que uma está sobre 2 e a outra está sobre 5. E divisão sempre é uma coisa que atrapalha, né? Então é melhor multiplicar tudo por 10. Por 10. Vamos multiplicar por 10, vamos. Todo mundo aí, multiplica por 10. 10 dividido por 2. Papai do céu disse que era 5. 10 dividido por 5. 2 vezes 2. 4. 104,4 vezes 10. 1044. Portanto, 5 e 4 são 9D. 9D igual a 1044. Quem é D? É esses 1044 dividido por 9. Por 9. Vai dar 10 por 9 é 1. E sobra 1. 14 por 9 é 1 de novo e sobra 5. Aí ficou 54. Por 9 é 6. Então é 116. Então essa divisão é 116. 116. E você, perfeitamente, eu fico só para dizer que eu estou errado, é D de dado. Ah, amaldiçoado. D de dado. Mas não. Não teve o A, mas vai ter o A no Enem, eu lhe juro. Talvez se tivessem respondido mais duas questões, se fosse fechasse nas 10, vinha A, com certeza. Porque só botaram 8. Vinha A, Jaritzá. Muito bem. Professor Tácito, muito obrigada pela explicação. Então, para você que está aí em casa, questão de número 8, letra D de dado. Vamos para o gabarito da noite? Vamos lá, professores. Bora, saiu A, né? tranquilo. Mas vamos lá. Questão de número 1, letra B de bola. B de bola. Questão de número 2, B de bola. D de dado. Não? 2, D de dado. D de dado. Tem razão, D de dado. Inclusive, a questão no encarte está errada. Anotem aí no seu encarte e corrijam que a questão de número 2 é a letra D de dado. É D de dado, 2 quintos. Exatamente. A questão no encarte está errada, ok? Não, questão não. de número Não, 3. não. Não, não? Não, não. No É letra E encarte, mesmo. 2 quintos é a letra E. E foi o resultado que E deu? foi o resultado que deu, 2 Então, quintos. questão de número 2, a letra E mesmo. É A, B, C, D, E. A primeira foi 8. B de bola. A segunda foi 2 quintos. Então, letra? Então, 2 quintos Letra é E. a letra E. Letra E. Muito bem. Letra E. Muito bem. Então, é a 2. questão de número 1, letra B de bola. Questão de número 2, letra E. Está correto? Número 3. Letra? Deu 46. B de bola. B de bola. Número 4. Número 4, Deu 5. D de dado. D de dado. D de dado. Questão de número 5, professor Tácito. Número 5, letra C. Exatamente. No 6. 6, letra E. E 7. 7, letra B de bola. E 8 para fechar. Para fechar, letra D de dado. Muito bem. Então, para você que está em casa, anote aí no seu encarte, confira as questões e verifique o que é que você errou e conserte, né, professor? Isso é Ok, importante. tranquilo. É isso aí. Sucesso, felicidade. Boa Um noite, abraço. valeu. Muito bem, professor. Muito obrigada pela participação de hoje. Foi um grande programa aí de matemática para você que muitas vezes pode ter dificuldade nessa matéria e estão muitas explicações valiosas, né, para você conseguir ir bem no Enem.